Oi, Fala, Tiago. Regi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Que prazer estar aqui com você nesse Batendo Roda. Sempre quis participar. Hoje, uma pena, o Rubinho Opa! não está com a gente, mas ganhei a oportunidade aí de estar com É, vocês. E já avisei o pessoal, não tem o Rubinho, mas temos dois convidados especiais aqui também que estão chegando. Daqui a claro, pouco a gente vai chamar eles aqui para bater um papo. Mas e aí, claro. Regi, como é que Antes de foi tudo, antes de esse tudo, dia aí para você? foi tudo bem, tudo foi uma correria, né? Porque quando acontecem essas coisas da FIA, que muda resultado, muda isso, muda aquilo, é uma bagunça para quem está trabalhando, seja lá no local, ou seja aqui. Eu, por exemplo, tinha escrito o Jornal da Band, estava pronto, editado, o Fred tinha editado o jornal, e aí a gente teve que, já estava saindo para ir para casa ontem, tipo 8 da noite, aí tivemos que voltar. A Mariana, imagina só que a Mariana Becker teve que ser acordada a 1h10 da manhã para gravar um novo off da matéria dela. Então é uma bagunça total. Antes de mais nada, queria dizer onde está o Rubinho. O Rubinho está acompanhando o Fefo em Spa-Francorchamps. O Fefo vai correr de Fórmula 4 na Fórmula 4 espanhola, que é uma das mais concorridas do mundo, e o Rubinho está lá acompanhando o filho dele. Tá? Então vamos lá, Tá vamos falar sobre certíssimo. esse grande prêmio maluco. O pessoal tá brincando aqui, ó. O Celso Vale falando, o Rubinho tá usando óculos agora. O G. Seara falou, esse Rubinho tá meio diferente. O Rubinho fez uma cirurgia para parecer que ele não tem 50 anos. Então, aqui no caso, está o novo Rubens Barrichello. É. Regi, já quero colocar uma pergunta aqui na tela do nosso amigo Sandro Andrade Batista. É uma pergunta bem forte, mas que eu acho que todo torcedor da Ferrari se faz nesse momento. Depois de duas corridas, depois do que a gente viu, Ferrari vai dar vexame esse ano? Pois é. Se você me perguntasse, se vocês me perguntassem isso depois da primeira corrida, em que ela não foi bem, mas que demonstrou ter potencial, eu diria que não, era uma questão casual ali do Bahrein e tal. Mas agora, uma pista que deveria ser boa para ela, né? Porque ela tem velocidade em reta. O problema dela é outro, né? O problema dela é um carro equilibrado, né? E eu estou preocupado, estou bem preocupado. E se eu estou preocupado, imagine o Leclerc e o Sainz, né? Não, não vai ser fácil, não, eles evoluírem esse carro. Não vai ser fácil. Imagine também o Vasser, Frederic Vasser, que assumiu a posição do Mattia Binotto, veio com um monte de planos, mas não consegue colocar esses planos em ação assim imediatamente. E o carro, vamos dizer que o carro nasceu mal? É cedo para falar, é cedo, mas não nasceu bem, né, Tiago? Com certeza não nasceu bem, é isso. O Vasser teve pouco tempo para trabalhar também, né? Poucas peças ali para ele efetivamente mudar e que dessem resultado. A gente viu que a própria Aston Martin, né, trouxe muitos nomes interessantes ao longo da temporada passada, mas foi um longo tempo de preparação até que ela tivesse um carro competitivo, né? Não foi do dia para a noite. Então eu acho, minha opinião, que o Vasser vai trazer resultados realmente só para 2024, né? É. E estou contigo, Regi. Vamos observar aí o que acontece. De fato, o carro parece rápido, mas em ritmo de corrida ainda precisa melhorar um pouquinho. Deixa eu só dar um recadinho aqui para o pessoal, Regi. Se você tiver pergunta, clica aqui nesse símbolo de interrogação aqui e manda para a gente por ali, porque aí, além de ficar fora do chat, fica mais fácil da gente enxergar e coloca aqui na tela para todo mundo ver o que você perguntou, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a do Alexandre. O Alexandre pergunta o seguinte, Regi, por que a FIA está fazendo isso? Que demora? Ele está se referindo, evidentemente, ao que você falou no início do vídeo, a demora na confirmação da punição do Alonso e depois da retirada dessa punição. Por quê, Regi? É, a FIA anda fazendo umas coisas assim meio estranhas mesmo, né? Mas a imagem, no momento, era assim, meio inconclusiva se tinha tocado ou não. Só que depois, isso é que é pior, depois
A gente que também fica na dúvida se o problema é tocar ou iniciar o trabalho, depois a FIA esclarece que poderia tocar. O problema é não iniciar a operação de pit stop, e isso não foi iniciada. Então, como é que ela demora tanto para depois vir a dizer que o texto do regulamento é esse e não aquele de não tocar, né? Como é que pode isso, cara? Comissários da FIA, inclusive nosso amigo Henrique Bernoldi estava lá, mas o Bernoldi é um piloto convidado. Ele certamente não entra nessa. Ele é um piloto que ele dá palpite num caso de acidente, de encosto, quem é culpado. Então, mas é muito estranho, muita demora mesmo. É bem complicado, realmente isso ficou muito mal aí, muito mal explicado para a Federação Internacional de Automobilismo, que vai precisar sim tomar ações mais rápidas, porque a imagem estava lá, né, Regi? É o VAR, o cara meteu a mão na bola. Se você não quiser dar a mão, não dê a mão, mas você tem a imagem, basta não dar. Ou você apita. Não tem por que você levar essa decisão por mais de 60% da corrida decorrida e depois você mudar o resultado. Não faz o menor sentido. Você viu que eles tiveram pressa de mudar, quando tiraram o Alonso e botaram o Russell, eles tiveram pressa, tanto que apareceu na tela, fica muito claro o Russell quando está falando com a Mariana Becker, a Mariana conta para ele, e ele em seguida ele olha para o lado e já vê a foto dele entre os três do pódio, né? Então eles tiveram essa pressa exatamente para evitar esse negócio de mudar resultado depois. Mas aí mudaram e mudaram errado. Então, um negócio que não tem cabimento. O pessoal está perguntando onde está o Rubinho, vou repetir. O Rubinho está na Europa, o Fefo está treinando em Spa-Francorchamps, que ele vai correr na Fórmula 4 espanhola. Tá? Então, ele está cuidando dos moleques lá. Muito bem. Regi, pergunta do Ricardo. De fato, a Aston Martin é a segunda força? Nesse momento, sem dúvida, porque a gente imaginou que a segunda força fosse a Ferrari, nunca imaginou que fosse a Mercedes, mas imaginou que a Aston Martin fosse brigar com a Mercedes pela terceira força. Mas está claro que ela é a segunda. Está claro. Você vê que na primeira, o pódio, o Alonso já fez 2 pódios. Na primeira corrida, o Stroll, com toda a dificuldade dele de movimento, de dores no punho, marcou ponto. E agora foi uma questão que, enfim, o carro quebrou. O Stroll provavelmente marcaria ponto de novo. Então seria 2 corridas com os 2 carros na pontuação. É uma coisa muito forte para um início de campeonato, né? Um início de campeonato. E outra coisa, né, Tiago? É muito significativo o Pérez ter brincado lá atrás, depois da primeira corrida, no pódio, ele falar que estava satisfeito de ver 3 carros da Red Bull no pódio, né? Então, significativo no sentido de que se o carro, não estou falando em cópia, mas se o carro tem mesmo o shape da Red Bull, que tem, e tem razão de ter, porque o projetista, o desenhista é um cara que veio de lá, né, que trabalhou de 2006 a 2021 lá do lado do Adrian Newey. O Dan Fellows, né? O Dan Fellows. Então é natural que tenha. Então é claro que esse carro vai ser bom o ano inteiro. Eu ainda quero ver um pouco mais da Ferrari. Acho que a Ferrari tem possibilidades de crescer. Ela foi rápida, tanto que fez o 2º lugar no grid de largada, né? Acabou largando em 12º o Charles Leclerc, e foi infeliz no safety car, que eu coloco a pergunta agora do F1 no sangue para você, Regi. O safety car foi forçado? Foi. Não sei se foi forçado, mas forçado, eu acho que ele quer dizer de exagerado, né? Talvez não precisasse. Pô, claro. Talvez um safety car virtual. Talvez. Mas não tinha razão de um safety car. O Stroll teve todo o cuidado de parar ali na agulha. Você viu que ele mesmo manobrou o carro ali para entrar na agulha. Tal. Não tinha necessidade. E independentemente de quem tenha sido prejudicado ou quem tenha sido ajudado. Evidentemente, o Verstappen foi ajudado.
mas não foi por isso que houve o safety car. Por outro lado, você se lembra que o Hamilton foi um cara que largou de pneu duro, né? O único ali para fazer uma coisa diferente entre os primeiros colocados, entre os 15 primeiros colocados, porque ele pretendia fazer um stint muito longo, lá pelas 35, 36 voltas, e talvez depois usar até o macio e não o médio. Como teve safety car na 19ª, 18ª, na 19ª ele teve que entrar no box. Então a corrida dele ficou totalmente prejudicada aí, né? Claro que o pneu, ele tendo que trocar aí para um pneu médio, não ia mais resistir a corrida toda, né? Acho que a Mercedes deu uma viajadinha nessa estratégia aí do Hamilton. Afinal de contas, a Arábia Saudita é certo que haverá safety car. Então, realmente, dificilmente ele faria um stint longo. Isso me permite também, Regi, que eu coloque aqui a pergunta do Guilherme Bittencourt, que pergunta o seguinte: o que dizer sobre a Mercedes? Se o carro é ruim, por que o Russell consegue melhores resultados? Acho que, especificamente nessa prova, você já deu aí um pouquinho do seu pensamento, né? De que a estratégia realmente não foi a mais adequada. Mas eu acho que talvez a pergunta não seja essa, né? A pergunta seja por que é que será que o Russell tem capacidade de conduzir uma Mercedes em uma briga por título? Acho que será que isso está mostrando que ele realmente é um piloto para andar de igual para igual com o Hamilton? Não, ele é um piloto dessa qualidade, desse nível, sim. Ele precisa, para ele, olha só que a diferença de visão de um e de outro. Para ele gostaria de ter um carro vencedor, mas para ele não é tão importante, porque ele tem que ganhar chão, ganhar quilometragem agora numa equipe grande para depois poder lutar pelo título. Para o Hamilton já não. O Hamilton vem de carro bom, e pega agora um carro que, de fato, primeiro, contraria todos os princípios que ele sugeriu à equipe e que a equipe não seguiu, e que é completamente diferente isso para ele. Não estou justificando, não, porque você vê, os carros são iguais e o Russell não é que está andando sempre, não. O Hamilton largou na frente dele no Bahrein e ele largou na frente do Hamilton agora. Mas claro que ele pode andar na frente do Hamilton, óbvio que sim, principalmente nessas condições, enquanto está se buscando ajustar um carro. Agora, comandar uma equipe não exige só a parte técnica, né? Exige, vamos dizer assim, a equipe respeitar muito o cara, né? A equipe respeitar um Hamilton, respeitar um Alonso, respeitar um Vettel, né? Não sei se nisso uma opinião do Russell, se ele tivesse que liderar a equipe, vamos dizer, o segundo piloto fosse um outro cara, um novato, não sei se por isso que a Mercedes não arriscaria isso. O Russell ainda não seria assim um líder de equipe, né? Mas certamente é um piloto muito rápido, vai ser campeão do mundo. Interessante esse ponto, Regi. Eu acho que, de qualquer forma, a Mercedes está muito bem servida aí com esses dois pilotos, um jovem talento e um cara heptacampeão do mundo, experiente, como o Lewis Hamilton. Regi, queria chamar aqui para o nosso papo o nosso primeiro convidado da noite. É o nosso editor executivo de automobilismo lá da Band, o Fred Sabino. Acabei de mandar o convite aqui para ele. Vamos ver se ele já aceita, já entra com a gente para trocar essa ideia. Já vai entrar. Tá aí, Fred. Fala, Fred. Tudo bem contigo, cara? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bom, tudo e você? Certo. Maravilha. Deixa eu posicionar aqui a câmera, bonitinho aqui, para não cair. Assim como você, Fred, eu também sou estreante aqui no Batendo Roda, viu? Sou novato, uma das primeiras participações aqui do Batendo Roda com o Regi. Fred, deixa eu te perguntar, cara, por falar em novatos, a gente viu a McLaren sofrendo muito, né? Tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, porém o Piastri conseguiu um bom resultado na classificação, ficou aí com a 8ª colocação no grid de largada. Não deu ali muita sorte no início da prova, acabou se enroscando, mas andou bem, ultrapassou o Norris. Qual que é a tua primeira avaliação do Piastri, hein, Fred? Olha, antes de tudo, boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago, Regi.
Um abraço para o Rubinho, que volta aqui no próximo. Ele está fazendo tudo direitinho, né? Ele está indo direitinho. Pro carro que a McLaren tem no momento, ele está entregando, o que pode entregar. E ali na briga com as Williams no final, ele já estava com o pneu muito gasto, enfim, ele não conseguiria fazer muita coisa. Mas eu acho que no conjunto da obra, do que ele fez nesse fim de semana, ele está indo muito bem, está indo direitinho. O Norris suou sangue para passar ele no final ali. Então, eu faço uma boa avaliação do Piastri nesse começo. Já começo com uma para você aí, Fred, do Alex. Alonso pode chegar ao título ou a RBR é imbatível? Olha, eu acho muito pouco provável que não só a Aston Martin, como qualquer outra equipe tire o título da Red Bull, né? Na verdade, a pergunta-chave desse campeonato é: o Pérez vai ser capaz de mostrar consistência, de brigar com o Verstappen como ele brigou ontem e foi muito bem? Tenho dúvidas. Acho complicado do Pérez conseguir, nós já tivemos 2 corridas, em mais 21 grandes prêmios, conseguir encarar o Verstappen como ele conseguiu, né? E se tiver, Regi, se tiver, a equipe vai liberar para os dois brigarem? Pois é. Primeiro não tem. Em primeiro lugar, não tem. Quer dizer, essa dúvida vai continuar com a gente, porque ele não tem condições, não tem de se sustentar aí brigando pelo título. Ele está dizendo que sim, né? Ele já disse que sim quando tinha ganho o Grande Prêmio de Mônaco ano passado, né? Que era uma corrida ali, ele já achava que sim, criou até uma crisezinha na equipe. Então, eu acho que não tem, de jeito nenhum. Olha só, o Verstappen chegou, a diferença foi exatamente 5 segundos, né, Fred? Foi no 5.3. final, com a melhor volta, foi isso. 5.355 e fazendo a melhor volta. Imagine, o Verstappen tendo largado lá em 15º, se os dois tivessem largado juntos, na teoria, o Verstappen estava assim, no mínimo 10 ou 15 segundos à frente dele. Então, é muito diferente. Eu vou fazer uma defesa do Pérez também. É evidente que o Verstappen largando em 15º é outra coisa. Mas também aquele safety car mandrake toda a vida deu uma ajuda para o Max. Não estou dizendo que o safety car foi proposital, mas que deu uma ajuda para o Max, deu. Ele não conseguia forçar o que ele poderia, primeiro pelo tráfego e segundo pelas próprias condições do carro, né? E ele não conseguiu escalar o pelotão. Vinha de uma troca de semi-eixo, teve troca de câmbio, teve um monte de problema. Em condições normais, o Verstappen é o favorito destacado a todas as vitórias no ano. Mas eu acho que a questão dele com o Pérez nessa corrida foi mascarada pelo safety car também. Um ponto importante a se observar, sem dúvida. Outra coisa, Fred, você vê que o Verstappen não quer deixar nada para ele mesmo, não quer deixar nada sobrar para o Pérez, né? Ele, com certeza, porque isso aparece muito bem quando o engenheiro fala para o Pérez: olha, não, você perdeu a melhor volta para o Max aí na última volta, tá? Quando ele já estava voltando para o box. Mas, antes disso, o engenheiro do Max tem que ter dito para ele: olha, o Pérez está com a melhor volta, né? Então, acelera aí para fazer a melhor volta. Seria líder do campeonato, né? Decidiu a liderança do campeonato. Decidiu a liderança. Eu vou acrescentar uma informação que eu acabei de ver antes de entrar na live. O Race Fans, o site Race Fans, publicou a transcrição dos rádios do Max e do Pérez na segunda metade da corrida. Então, na volta 46 de 50, o Verstappen pergunta ao engenheiro sobre a melhor volta, né? Lembrando que os dois já tinham tido problema no carro. E o Verstappen já tinha tirado um pouco o pé, tanto que o Pérez aumentou um pouco a vantagem. Aí o engenheiro respondeu: não, o Pérez virou 32-1, se não me engano, melhor volta da corrida. E o engenheiro fala: mas isso nesse momento não é o mais importante. E mesmo assim o Verstappen vai e força na última volta para fazer a melhor volta. Entendeu?
Uhum. Então, não foi nem a equipe que chegou assim, ó, Max, ó, o Pérez é que fez a melhor volta, olha aí. Não, o É, Max perguntou é, para o engenheiro dele, o engenheiro disse que não era para ele se preocupar com isso, e o Max foi lá e fez. Isso é. só Uhum. comprova, Regi, o que você falou. E é a Essa, resposta que o piloto precisa. é, Não se É, preocupa com isso? Tá tá bom, bom. deixa comigo. É, Senta essa, lá, essa, Cláudia. essa é aquela, essa é aquela guerra psicológica, embora por uma atitude de pista, mas uma guerra psicológica para mostrar para o outro o seguinte, amigo, fica na sua. Né? O Alonso fez isso com o Felipe Massa no primeiro ano que eles correram juntos. Lembra, numa entrada de Na boxe na China, China, que o Felipe entrou verdade. e o Alonso entrou e os dois quase se tocaram ali na pista auxiliar do boxe, né? Então é isso. Querer mandar, querer mostrar quem é quem. Pessoal, ó, vocês podem mandar a mensagem de vocês aqui no ponto de interrogação, tá? Porque é mais fácil, aí eu consigo jogar a pergunta na tela para o Regi, para o Fred, para os nossos convidados aqui conversarem, baterem papo sobre o assunto. Como essa aqui, por exemplo, do Marcelo. Hamilton pensa em aposentadoria? Meio cedo, não? Eu discordo totalmente disso. Acho que o Hamilton tem mais pelo menos 4 anos de Fórmula 1 ainda. Nossa, 4 anos. Eu 4 anos, acho. eu acho. A É? fominha. Poxa, quatro Acrescentando o anos. que vocês estavam falando antes sobre o Hamilton e o Russell, É. tá tudo muito bom. Meio o Hamilton tá na frente do campeonato. Tá com mais pontos que o Russell no campeonato. Bem observado, bem Entendeu? observado. Então, é lógico que ele, assim, feliz ele não tá. Ele tá meio taciturno, assim, sabe? Tá meio esquisito, mas na verdade eu acho que ele tá com vontade mesmo, tá irritado e tá querendo mostrar serviço. Então, É. eu acho que ele tá mais irritado com a equipe não ter seguido o que ele falou, que esse Claro. conceito não é o que eu quero, tal. Eu acho que sim, acho que isso aí desestimula um pouquinho ele. Agora, eu não acho assim, eu não vejo o Hamilton mais 4 anos. Eu vejo ele com vontade ainda, ele vai querer ter um carro vencedor na mão antes de parar, antes de abandonar. Ele falou que é só É, depois do oitavo, né, Regi? Só depois do oitavo título. E eu acho que a equipe ainda é a Mercedes, ainda é. Agora, é incrível a Mercedes ter partido para o zero pod de novo, né? É incrível. Aí fica a dúvida: pô, o Hamilton pode ir para a Ferrari? Até poderia, se a Ferrari fosse o que a gente estava esperando que fosse. Né? De repente era essa grande bomba, vai para a Ferrari, é campeão lá e abandona. Mas a Ferrari, ele vai para a Ferrari e vai andar atrás Ele vai do sair que a de um Mercedes lugar está para ir para um andando. lugar pior ainda. Pois é, pois é, pois é. Tumultuado, complicado. E se ele falou que a Mercedes não o ouve, imagina a Ferrari, né? Para você conseguir ser ouvido na Ferrari, você precisa de um megafone. E a gente já viu muito piloto sofrer com isso, até que o Schumacher foi lá e conseguiu, né? A muito custo fazer o que fez. Agora, dizem até que se isso acontecesse, se o Hamilton for para a Ferrari, o Leclerc pode ser uma opção para a Mercedes. Aí acho que pode ser legal para o Leclerc, né? Acho que já muda um pouco ali o ambiente, a coisa não está muito legal. Seria muito bom, mas é uma coisa assim, como é que seria esse negócio Leclerc e Russell, né? Os dois caras são da mesma geração. O Leclerc com muito mais experiência. Eu acho que o Russell... É difícil falar agora, cara, porque quando o cara tem um carro que pode não ser ótimo, mas é bom, como o Leclerc teve durante um tempo aí, eu sempre falei que o Leclerc era e pelo que eles fizeram no passado, ele é assim, pau a pau com o Verstappen, e agora eu ia falar e parei falar que o Russell é melhor piloto que o Leclerc. Não, ou seja, não dá para falar isso, não dá. Dá para a gente palpitar, mas não dá para afirmar nenhuma coisa desse tipo. E outra coisa, vocês sabem muito bem, a gente já está junto nessa brincadeira já há bastante tempo. Piloto não carrega carro nas costas. Se o carro não for minimamente bom, não adianta. Nem Lewis Hamilton. Nem Lewis Claro, Hamilton. claro. É um campeonato, afinal de contas, de carros de corrida e, no fim das contas, quem tem o melhor carro muitas vezes vai estar na frente. Né? Já vimos em raras oportunidades isso não acontecer, mas
o natural é que aconteça. Pergunta do Neander aqui, Fred. Dos estreantes, quem vai dar mais trabalho? Eu coloco como o Piastri, como o cara que pode dar mais trabalho, até porque não gostei nada do que vi do De Vries até agora. O que você acha, Fred? O De Vries não entregou nada ainda, embora também a AlphaTauri esteja num buraco aí muito complicado, né? Mas ele está... muita gente esperava que ele esmagasse o Tsunoda desde o começo, isso não tem acontecido. É verdade. Não, todos nós. Agora, eu também concordo contigo, Thiago, o Piastri realmente... ontem a corrida dele me impressionou bastante, assim, lógico que com todas as dificuldades, mas a gente repara nos detalhezinhos da corrida, a gente vê que, poxa, ele tá, mesmo com o carro ruim, ele está entregando. O Will Norris cortou um dobrado para ultrapassá-lo. Agora, queria destacar também, enquanto teve ritmo ali, enquanto teve um carro bom, o Sargent fez uma corrida bem interessante ali no meio, ali no miolo ali, né? Tudo bem que não era, evidentemente, uma briga pela pontuação, né? Ele ainda não está 100% pronto, né? Tem 2 corridas, evidentemente, mas ele foi bem direitinho, bem honesta a corrida do Logan Sargent. Ele era um cara que errava muito na Fórmula 2, inclusive na classificação errou, e na corrida teve cabeça, né, Regi? Conseguiu fazer uma boa prova. Eu acho que ele está assim, ele assumiu de que ele é um estreante e que não pode andar mais do que ele tentar o limite do carro. Primeiro ele tem que tentar o limite dele, né? Isso é importante para um cara, porque se ele entra com um carro assim super veloz, aí o cara tem a obrigação de buscar o limite do carro para não ser pior que o companheiro dele. Aí nesse caso não, ele está numa equipe que teoricamente seria a pior do ano, já não está sendo, né? Já não está sendo, mas ele tem que saber que ele tem que aprender. Tem que aprender e pegar o jeitão para depois pegar a situação. Concordando deixa eu fazer... Só para fechar o que o Regi falou, concordando inclusive com ele, basta ver o que o Mick Schumacher aprontou no ano passado, né? O que ele destruiu de carro. Por quê? Porque ele justamente fez o que não deveria ter feito, que era se empolgar, tentar fazer o que se chama na Inglaterra de overdriving, e ele acabou dando um prejuízo e deixou o Gunther Steiner fumegando de ódio. Ficou sem emprego, né? Embora ele tenha caído para cima ali, entre aspas, que para conseguir uma vaga lá vai ser difícil, né? Sair dele para lá. Ô, Fred, diga, Regi. Não, estava falando, eu queria também fazer uma pergunta aí para vocês, curiosa, assim, você acha que o Pérez, em algum momento na corrida, eu acho que eu tenho a resposta, mas quero ouvir vocês, que o Pérez, assim, teve um receio principalmente depois do safety car, teve um receio do que ele pudesse ouvir no rádio? Eu acho que sim. Diga aí, Fred. Eu tenho certeza absoluta, se a diferença tivesse baixado ali para 2, 1.8, assim, começasse a baixar perigosamente, eu não tenho dúvida de que... Tcheco, veja bem, meu querido. Por favor. Eu não iria tão longe. Eu acho que ele teve medo, mas eu acho que a Red Bull não faria. Eu acho que seria muito feio. Muito feio. Segunda corrida do campeonato. Se ele fosse baixando para 4.6, 4.2, 3.4... Assim, tudo bem, está muito mais rápido, vai engolir o cara. Não segura que pode dar problema. Sabe o que eu acho que o Pérez sentiu, na verdade? Quando a equipe chegou ali no... O Pérez vira 32.6 plus 4. Aí ele pensou, peraí, eles estão pedindo para eu tirar o pé e estão falando mesmo pro cara? E aí, tá sendo igual? Eu acho que essa é a dúvida que ele teve. Assim, mas... ele falou isso. Ele falou isso. Ele falou isso depois para os técnicos lá. Que mais? Bom, seu destaque aí, Fred, que eu estou chamando aqui mais um participante para conversar aqui com a gente. Queria que você desse o seu destaque aí, além de dar um oi para ele que vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Tá, meu destaque, vamos ver quem é que vai aparecer aqui. Vamos ver. Felipe Giafone! Tudo bem, Felipe?
Parabéns, Pegaram de Felipe, boca cheia. pelo grande Aí, ó, semana. pronto. Antes de mais nada, né? Antes de mais nada, parabéns para o Felipe pela vitória Oh, legal. e por Obrigado. estar iniciando uma nova fase no automobilismo brasileiro com esse. Tudo bem que não é possível correr ainda, mas é possível treinar, né? Com o caminhão híbrido. E você foi lá e fez a pole também, né? Legal, bacana demais estar com vocês aqui, Regi, Fred, Thiago. E foi quem acompanhou um pouquinho da Truck aí, esse caminhão híbrido, ainda para o regulamento só pode andar na sexta-feira. Mas o Ah, nem no sábado, desenvolvimento nem no está muito. sábado pode, né? No sábado Não não pode sabia. usar. Ah, E que faz sentido, né? Porque né, é tudo desconhecido. Então eu não posso entrar com um caminhão que de repente vai ter muito mais potência que os outros. sei. Então, quando eu puder usar o híbrido, eles vão me dar uma penalização. Eu vou ter uma potência menor no motor a combustão para eu É, ter uma igualdade no conjunto. A ideia não é desenvolver esse caminhão para andar mais rápido do que os outros, e sim desenvolver a tecnologia. Aí que eu assumi esse desafio aí. sei. Legal, Foi bem legal, legal. E a corrida eu fui legal. vendo, fui acompanhando vocês. Estava ouvindo desde o comecinho aqui, viu? Já fiz o check-in, estou no aeroporto que o Nick aqui, estou indo para os Estados Unidos com ele, tá aqui, ó, tá aqui do lado, aqui, ó. Ô, Aê, Nick, boa. boa sorte. Boa Tudo sorte, certo. cara. A estreia do Nick é esse fim de semana? É agora, não é no fim de semana. Essas categorias de entrada nos Estados Unidos, É. Regi, ele corre, imagina, ele vai chegar em Sebring, a gente chega lá amanhã, ele só entra na pista na quinta, tem um treino de meia hora, classifica e corre. Aí corre na quinta e corre na sexta e acabou. Volta ao Brasil, sábado a gente está de volta no Brasil. É. Então isso em algumas corridas que ele vai fazer que não são preliminares à Indy, tem os horários aí, dias meio malucos aí, mas acabou que também é bom. Domingão eu tô de volta. Ainda bem, Pessoal, porque deixa- o GP da Austrália você está escalado, hein? Aí, ó. Vem ficar de madrugada Próximo com eu a tô lá. gente. Não é só a Vamos, gente que vai vamos sofrer, comer não. pizza de madrugada. Não vai fugir da Fredão, madrugada, não. nos vemos no GP da Austrália, então, lá no Band Esportes, hein, Fred? Obrigado aí pela participação e vamos falando, camarada. Obrigado, Valeu, Fred. Último Um Abração. abração. Fala. Só último Abraço. destaque: Fernando Alonso é o cara. Tô contigo, acho que estamos todos. Boa. Valeu, gente. Até a próxima aí. Obrigado, Fred. Obrigado. Valeu, Fred. Valeu. Um abração. Ô, E aí, Felipe? Giafone, vai lá, Regi. Não, e aí? Fala você do Fernando Alonso. Uau, o cara tá louco, hein, meu? O cara tá mandando muito, né? Acho que parece que ele não... eu ainda acho que a saída dele da Fórmula 1 por um tempo abriu a cabeça dele, ele tá um cara mais amigável, né, do que era antes, é um cara mais pensando na equipe. Acho que a primeira vez que a gente vê um Alonso falando um pouquinho de equipe, não falando mal do companheiro de equipe, não querendo brigar com o companheiro de equipe sempre, né? O Alonso sempre, a principal motivação dele era bater o companheiro de equipe, isso era abertamente, né, falado. E pela primeira vez ele está mais amigável. Eu acho que isso aí deixa ele melhor como piloto, assim, de uma forma geral, né? E porque guiar a gente sabe que ele é, né, Regi? Ele é um dos poucos, né? Um dos Verstappens, um dos Hamiltons, tinha muito talento. Acho que ele não ganhou mais campeonatos porque por onde passou arrumou confusão, né? E de repente você vê um Alonso mais vida boa, mais mansinho aí, e obviamente com a sorte de pegar um carrão como da Aston, né? É verdade. Ele só fez confusão por onde passou. Claro que ganhou corrida, ganhou 2 campeonatos, mas é um cara que nunca soube, por exemplo, sair de uma equipe. Sair batendo a porta. Né? E com histórias para as pessoas mais novas aí que não sabem, com histórias que envolveram tribunais de justiça e multa de 100 milhões de dólares para a McLaren. É mole? E ainda assim ele conseguiu voltar depois para a McLaren. Aliás, o Felipe, a gente falou bastante do Alonso aqui na primeira parte do Batendo Roda, e eu queria ouvir a sua opinião sobre toda a questão envolvendo a penalização dele. O Regi já falou, eu já falei, Fred já falou. Como é que você viu essa punição? Você que já esteve lá como comissário também, os caras comeram bola, é isso aí mesmo? Foi bucha, né? Eu vi que, inclusive, o Henrique Bernold, eu vi nos documentos lá da FIA que o Bernold estava como comissário, né, de piloto convidado. E o Nish, desses que estavam lá, trabalhei com o Nish, que era o segundo comissário. E é uma bucha, né, Thiago? Porque, no fundo, a alegação deles fez sentido. Porque a
partir da hora que você encosta, você pode encostar no guia do carrinho, né, no macaco da frente, que normalmente quando o piloto chega ele aproxima, ele bate nesse carrinho, é o stop dele, né? Então, se pode encostar na frente, por que não pode encostar atrás? Então, só que isso para o comissário é complicado. Acho que não foi, não acho que teve falha não, sabe? Encostou, não pode encostar. Mas daí de repente entra a Aston Martin, né, falando que não, escuta, encosta no da frente, por que não pode encostar? Onde é que está a regra, né? Então acho que assim foi uma brecha de regulamento e que toda vez que isso acontece, vai vir daqui a pouco um adendozinho lá corrigindo, ó, pode ou não pode encostar, né? Ou só Ô, pode Felipe, dianteiro e não pode traseiro. Vai vir um adendo para ô, corrigir. Felipe, você sabe uma coisa que eu sempre digo? Não é defendendo o lado do jornalista, não, mas o jornalista é um cara que ele tem uma obrigação de escrever com muita clareza. Né? Não são todos que conseguem, muita clareza. Eu confesso para vocês, quando eu escrevo uma coisa, o Thiago sabe bem disso, eu vou lá, eu vou ler, eu mudo, eu vou ler pela segunda vez, eu mudo, eu vou ler pela 10ª vez, eu mudo, para deixar bem claro. Então, como o regulamento é feito por técnicos, quando não é feito por advogados, eu acho que tinha que passar na mão de um cara com experiência jornalística para redigir. Até porque veio o principal, o que de fato definiu a não punição, é que a regra é outra, né? Não é tocar no carro, e sim não iniciar o trabalho no carro. Então, É, não tava muito claro. Um exemplo disso foi mas o é ano passado exatamente. lá no Japão, né, Felipe? Que o Max Verstappen acabou conquistando o título naquela confusão ali, porque tinha uma vírgula no regulamento, literalmente uma vírgula, um trecho do texto que mudava tudo. Exatamente. Regis, você falou do jornalista, sabe que vindo do kart, né, como eu tenho lá a pista da Grande Aviana, sempre montei regulamento dos meus últimos 15 anos, escrevi junto, inclusive, com o Molina, que está com vocês, né? O Molina, eu coloquei ele nesse mundo técnico aí, chamei ele para me ajudar auxiliar na parte técnica, e a gente sofre junto com isso aí, porque o problema de regulamento é que a gente faz pensando, né, numa direção, pensando no bem. Só que depois você tem lá 300 pessoas tentando burlar aquele negócio, tentando achar uma brecha, tentando... Então você tem... E no nosso comitê lá, estou falando numa campeonato de kart, a gente tem um advogado, tem os especialistas, não tem um jornalista, gostei da ideia, a gente já falou isso, mas acho que faz sentido sim. Só que é muito complicado, porque sempre pode acontecer alguma situação que não foi escrito. A gente viu isso já acontecer, né, mesmo quando foi campeão lá o Max junto com o Hamilton, que deu aquela confusão também, tinha um senão ali que foi dito, mas não foi escrito, né, tinha um entendimento ali, mas o que vale é o que está escrito. Então, assim, no fundo é isso aí, vai aprendendo a cada corrida, a cada prova, e sempre tem na forma. Você lembra que aquela vez que você não podia ganhar o lasting advantage, que eles falavam que era uma vantagem duradoura. Você lembra desse termo que começou a entrar depois? Que Sim. foi no México, essa corrida eu estava. Aliás, eu estava na seguinte. E veio dessa prova no México, que eu acho que foi o Hamilton que passou na Gincane lá, e depois passou e foi ganhando, não ganhou vantagem naquela situação, mas ele saiu mais embalado. E aí ele continuou e foi passar na curva seguinte, mas ele levou uma vantagem anterior. E aí veio essa palavra, uma vantagem duradoura, você não pode levar. Quer dizer, se você corta a pista em algum lugar, você não levou uma vantagem naquele momento, mas você se aproveitou para levar lá no final da reta, não pode. Então, assim, toda hora é uma coisinha que vem mudando, eles vêm adicionando. Né? Ô Felipe, a gente falou bastante aqui do Sérgio Pérez, do Max Verstappen, de um possível duelo entre eles. Você acredita que isso pode existir? Alguma outra equipe pode se aproximar da Red Bull ao longo do ano? Ou é isso aí mesmo? Veremos um passeio dos carros dos touros ao longo do ano? Eu acho que a única chance do Pérez é se der uma meia dúzia de zebra no carro, em um carro, que seria o do Verstappen. É assim que pode acontecer, né? A gente já viu, os carros deram problemas já, né? Eles não estão... né, tanto do Max agora, na corrida passada eles também tiveram nos treinos, né, uma coisa ou outra. Então, assim, de repente,
o Pérez ganha, né, o Verstappen quebra duas e o Pérez ganha duas, vai colocar uma pressão diferente que nunca se viu antes, né, no Max, assim. Como capacidade de guiar, não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o Verstappen, como um todo, vai melhor que o Pérez e ponto. Né? Vai ter corridas, a gente sabe que nas de rua, o ano passado ele andou muito boa, nessa de Jeddah, depois em Mônaco, enfim. Vai ter algumas provas, sim, que ele vai estar próximo, mas na média, se tudo for normal, né, em termos de quebras e tudo, eu acho que a equipe não vai ter que chegar a nenhum momento intervir para deixar o Max ganhar. Acho que ele vai fazer sozinho. Mas o Max é daqueles que você já viu que ele já soltou um monte de bomba aí pós-corrida, né? Tipo, não tô feliz com o segundo, não tô feliz. Se a equipe tá feliz, eu não tô aqui para estar em segundo. Ele já deu algumas declarações desse nível. Quer dizer, é um cara que não tá para fazer amizade, não tá nem aí, olha pro companheiro Não. de equipe como se fosse uma pedra, assim, né? Não tá nem aí. É isso aí, é isso aí. Foi criado assim, né, É, Regi? É, E, é. e em relação a essa pergunta que eu fiz, Regi, de se alguma equipe pode se aproximar, eu já aproveito e já faço a pergunta do Rafael Cabral aqui, ó. Ao ver Red Bull e Aston Martin à frente, a Mercedes não está sendo teimosa em insistir com esse carro, em insistir com esse conceito? Bom, existe até quem diga que esse carro da Mercedes, no momento, passou a ser um protótipo, que a partir de Imola já viria um carro com side pod, com laterais normais e tudo. Vai saber se é verdade isso, né? A gente sabe que você reconstruir, você jogar fora um projeto e construir outro no mesmo ano é uma complicação enorme. Agora, ela ficaria dentro do teto de gastos, só que ficaria prejudicado o dinheiro que ela teria que gastar para o desenvolvimento. Então, ela tem que acertar, fazer um carro novo e acertar e o carro andar de cara. Agora, eu prefiro isso, vendo um carro andar, mesmo com um carro que não possa ser desenvolvido, do que um carro que está lá destinado a ficar em quinto e sexto. Né? E quando você vê um Russell, pelo talento dele, e que não está tão acostumado com o Hamilton, não é desculpa isso não, hein? Não está tão acostumado quanto o Hamilton a dirigir um carro ótimo, ele pega um carro desse, está andando na maioria das vezes na frente do Hamilton, mas não é sempre não que o Hamilton largou na frente dele no Bahrein e está na frente no campeonato, como disse o Fred. Mas a tendência não tem nada que possa impedir ele de andar na frente do Hamilton. Eu acho que o próprio Hamilton deve saber disso, que o moleque está aqui com a gana aqui para pegar um carro e andar. É normal que isso aconteça, né? Mas, enfim, se ela vai mudar o carro, eu gostaria que mudasse, porque isso aí não vai ter jeito. Aí fica a minha pergunta para você, Tiago, e para o Felipe. Aquele resultado do Brasil iludiu os engenheiros da Mercedes a ponto de dizer, não, espera aí que isso aqui ainda tem jeito? Vai lá, Felipe. Eu acho que sim, Regine. Eu acho que tudo. A gente mencionou isso já em algumas transmissões aí que aconteceu com o Emerson, né? Com a Copersucar no Brasil lá atrás. Às vezes um bom resultado acaba te atrapalhando. Situações, obviamente, 10 vezes menores, aconteceu comigo também. E às vezes você fica empolgado por um negócio que foi um momento, foi um acaso daquilo lá e você acaba seguindo naquela direção. O grande problema que tem, né, porque eu já ouvi bastante, eu gosto sempre de ouvir os mais engenheiros, especialistas, fico procurando artigos da galera que eu curto mais aí. Você pega a maioria das equipes pequenas, eles foram para o caminho da Red Bull de cópia, né, de side pod, da lateral, mas assim, todas foram mais ou menos para o lado da Red Bull, inclusive a Aston Martin. Só que acontece, quando você copia, você está sempre copiando e o cara que você copiou, ele está sempre já alguns meses para frente, porque enquanto você está preocupado em fazer igual, ele já está melhorando aquilo que você está copiando. Então, assim, para as equipes pequenas, eles sabem que não vão andar junto com as três primeiras, né? Então, para eles, só se aproximar já é uma vantagem muito grande, porque daí eles, pelo menos, ganham a guerra entre as equipes médias e pequenas. Já para uma Ferrari e uma Mercedes, eles sabem que se copiar, ainda mais com o cost cap que eles têm agora, que não dá para gastar muito dinheiro, se eles copiarem, eles vão aproximar, mas vão continuar atrás. Ao mesmo tempo, se inovarem demais, entendeu? Se vai para um lado é difícil, para o outro também não é fácil, né? Assim, se você tentar ficar achando
e de repente a Mercedes apostando nisso aí e continua indo para o lado errado, vai ser pior ainda. As equipes pequenas daqui a pouco vão começar a passar eles, né? Então, assim, a situação deles não é fácil, não, né? O Hamilton deu uma declaração que eu li hoje, falando que o carro da Red Bull, desde quando ele está na Fórmula 1, ele acha que é o carro mais superior dos rivais, que eu tenho grandes dúvidas, porque ele já guiou carro assim, ele já pegou, né, a época quando entraram os híbridos ali, que a Mercedes andava sozinha. Mas assim, quem está vendo de perto, está vendo eles muito bem acertados, né? Então, assim, não vai ser fácil de quebrar isso logo da Red Bull, não. Ó, uma mensagem que chegou aqui, Regi, do Ramon Caetano, perguntando do anuário automotor. Queria deixar aqui para vocês, então, a informação de que em abril teremos o lançamento com a participação de vocês aqui com a gente também na nossa live e depois com o lançamento, inclusive, presencial também ao planejamento aqui em São Paulo. Regi, e vale uma explicação, né? Todo esse atraso, mas que está lá o livro com todo o conteúdo que ele sempre teve, deve-se a uma Copa do Mundo em dezembro. Também. E aí as agências de propaganda pararam, tudo parou. Aí logo em seguida entram as festas, entra janeiro, mas o automotor está lá, está vivo. Tá? Muito bem. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso limite do tempo. Sei que o Felipe também tem o avião dele já com os motores ligados lá, esperando por ele. Felipe, queria te agradecer aqui pela participação com a gente no Batendo Roda e te pedir aí um último destaque para o GP da Austrália, um circuito que não é de rua, mas também reúne algumas características como muros próximos, muita sujeira. O que você está esperando para essa prova? Eu acho que a gente vai encontrar de novo uma Red Bull sobrando. O Nicolas estava me falando agora há pouco aqui que um pouco da McLaren, que a gente não falou deles, né? Que parece que todo o dinheiro que era para ser sorte deles, a gente deles, não falou. Que todo o dinheiro que era para ser investido na McLaren, acho que foi para o Ricardo. E que, por sinal, o Ricardo tem o mesmo número de pontos que os dois pilotos da McLaren tem esse ano aqui. Que é zero, ninguém fez ponto. Então, muito a McLaren bom. tá perdida, né? Mas legal, eu acho que lá vai ser... Não tem como mudar muito a situação. A gente vai ver uma Red Bull na frente, acredito eu, e uma briga muito bacana, que a gente tem que destacar, né? Red Bull, tá bom, o campeonato acabou. Mas, cara, olha essa briga, olha o Alonso, olha a Aston Martin, Mercedes agora começando a andar melhor que Ferrari. Então tem muita coisa bacana acontecendo, né? Então, para quem gosta de corrida, a gente sabe que às vezes ainda mais a Fórmula 1, o cara acertou, vai embora. Mas quem gosta mesmo, acompanha ela por um todo e está sendo muito legal ver o Alonso andando onde ele está andando aí. E ele vai ganhar uma corrida em breve. De repente é na Austrália. Eu não acho que precisa chegar, por exemplo, um GP da Hungria, todo sinuoso particular, para o Alonso ganhar. Mas também não vai ganhar Mônaco, porque Mônaco ele primeiro precisa largar na frente para ganhar. Mas eu acho que ele ganha uma corrida por aí. Quem sabe na Espanha, né? Foi a última vitória dele em 2013. Então, Felipe, brigadão, viu, velho? Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Thiago, brigadão a todos aí. Um abraço. Boa sorte lá. Boa até sorte. A próxima. Valeu. Boa sorte. Obrigado. Tá. Valeu, pessoal. Valeu, Regi. Lembrando sempre aqui o Batendo Rodas logo após as corridas de Fórmula 1 com o Regi, com o Rubinho e com convidados especiais como a gente teve hoje. Valeu, Regi. Legal. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigadão, Thiago. Obrigado, gente aí. Obrigado por participarem. Tchau, tchau. Tchau.